com o meu caderninho de sempre. Mas uma irmã hoje falou comigo o seguinte: quando eu vejo esse caderno, a irmã Sueli falou, vejo esse caderno, eu sei que a irmã vai pregar. Aí eu falei assim, que o Sila Malafaia também usa caderno. Aí eu fiquei todo bobo. Falei, o Sila Malafaia usa caderno. E apreenderam o caderno dele. Negócio de política aí. Eu falei, caramba, eu também uso caderno. Aí agora não escondo mais não. Aqui, ó. Estou tirando onda agora. Ai, meu Deus do céu. Bem, irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, o tema é o seguinte: reagindo à afronta do inimigo. Reagindo à afronta do inimigo. Como você reage quando você é afrontado? Qual é a sua reação quando você é afrontado por alguma coisa? Porque geralmente o ser humano é muito afrontado, né, pelo inimigo de nossas almas. Bem, a maioria das pessoas que eu observo reagem negativamente. Muita gente que eu conheço e que já vi ser afrontado e que tem uma reação muito ruim. Agora estou perdido, agora acabou, agora não tem mais jeito. É assim. Mas isso depende muito da tua comunhão com Deus. Estou falando aqui para crente, não é isso? Isso vai depender muito do conhecimento que você tem, da intimidade com Deus que você tem. Essa reação, ela vai ser de acordo com isso. Porque o inimigo, a Bíblia diz que no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então, essas coisas vão acontecer. E eu acredito que já aconteceram muitas afrontas na vida de todos nós e que você já conseguiu resolver, não é isso? Quem já teve aflição aí na vida aí? Todo mundo tem aflição, não tem jeito. Mas como a gente reage? Então depende muito disso que eu acabei de falar para os irmãos, da tua intimidade, do conhecimento que tu tem. E dependendo da intimidade e do conhecimento, essa aflição não vai ser tão dura para você. Por exemplo, vocês se lembram quando o profeta Eliseu, ele estava revelando tudo o que acontecia e contava para o rei de Israel? Todo mundo sabe dessa história, né? O rei da Síria ia atacar e em tal lugar ele mandava avisar: o rei, eles vão atacar em tal lugar assim, assim. Aí o rei falou assim: pô, não é possível, tem algum traidor aqui entre nós que está avisando ao rei. Aí um dos aliados dele disse assim para o rei: não, meu rei, tem um profeta lá em Israel que ele diz tudo que acontece. Até as suas palavras ele sabe e ele avisa para o rei. Aí qual foi a atitude do rei? Vai lá prender o profeta. O profeta estava lá em Datã. É Dotã, né? Dotã. Ao amanhecer, Dotã estava cercada por um exército. Quer dizer, uma afronta, né, ao servo do Senhor. Foi para lá para cercar. De manhã cedo, o servo do profeta acorda. Quando ele abre a porta, que ele olha, a cidade estava toda cercada. Toda cercada. O que o servo diz? O que nós vamos fazer agora? Eliseu estava tranquilão. Não estava abalado com aquela afronta. Agora, por que Eliseu não estava abalado com aquela afronta? Por que, irmão? Alguém sabe aí? Essa passagem é conhecida. Eliseu, ele chega e fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço. Aqueles que estão conosco,
é muito mais numeroso do que eles. Eliseu estava enxergando no mundo espiritual os cavaleiros do Senhor. Ele tinha essa visão, ele estava contemplando, ele viu, os olhos deles estavam abertos. Quando os olhos do moço abrem, aí muda tudo. Quer dizer, aquele jovem não estava vendo, não é isso? Ele não estava vendo. Mas o exército não estava ali? Eu quero dizer para você que de repente você pode não estar vendo, mas o Senhor está presente, Ele está aí. De repente você não está só vendo, irmão. Mas a Bíblia também diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é isso? Você está sendo afrontado pelo inimigo. Você está sendo afrontado pelo inimigo. Porque tem gente aí que está. Pode não estar hoje, mas vai estar amanhã. Porque o inimigo não vai descansar. Ele não vai descansar. Então faz o seguinte. Pede a Deus aí, para o irmão que está do teu lado, para Deus abrir os olhos quando o inimigo te afronta. Pede a Deus, Senhor, abre os olhos do meu irmão aqui. Abre os olhos para quando houver uma afronta, ele saber que Deus está comigo. Vamos abrir os nossos olhos, irmão. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos para essas afrontas que estão acontecendo. Quando Jesus foi crucificado, tinham 2 discípulos no caminho de Emaús que estavam conversando sobre o que tinha acontecido com Jesus. Eles deviam estar ali, poxa, mataram o nosso mestre, agora, o que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? Como é que vai ser daqui para frente a nossa vida sem Jesus? Ele morreu. E eles falando sobre o que tinha acontecido com ele. De repente, o Jesus ressuscitado começa a andar do lado deles. Quer dizer, eles estavam falando de um Jesus crucificado. O Jesus ressuscitado começa a andar com eles e pergunta, sobre o que vocês estão conversando? Aí ele fala, você é novo aqui em Israel, que não sabe o que está acontecendo? Mataram o Messias, o Salvador, e eles começam a conversar. E Jesus ali conversando com ele, do lado deles, conversando com eles, e eles não conheceram Jesus, mas Jesus estava ali do lado deles. Vocês estão entendendo? Jesus está caminhando com muita gente e ele não sabe que é Jesus. Eles não estavam percebendo que era Jesus. E eles continuaram andando, até que chegou, já estava escurecendo, e eles chegaram perto da casa dele, e Jesus fez que ia embora, e eles falam, não, Senhor, fica aqui conosco. Fica aqui conosco. E ele ficou. Quando Jesus vai partir o pão, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem Jesus. Mas mesmo antes de eles reconhecerem Jesus, Jesus estava ali com eles. Vocês estão entendendo? E eles falam, quando Jesus desaparece, que vai embora, eles falam, nosso coração não estava queimando. Irmãos, Jesus está conosco nesses problemas que nós estamos passando. Ele está conosco o tempo todo. Eu já contei aqui, vou contar de novo, que é bom para fixar bem, sobre os índios Cherokees, que tem uma tradição deles de lá, que eles pegam um jovem, e quando está para se tornar um homem, eles colocam no alto de uma montanha, e o pai venda os olhos dele, e deixa ele lá a noite toda, a sorte de todo tipo de animais, de insetos, de animais selvagens, de aranhas, de tudo quanto é animais. E ele só pode tirar a venda quando amanhece o dia. Quando os primeiros raios do sol batem no rosto dele. E ele vai ficar ali sozinho. É o que é dito para o jovem. E ele fica ali. Quando os primeiros raios do sol batem no rosto dele, ele vai e tira a venda. Aí ele vai perceber que o pai estava todo o tempo ao seu lado. O pai não se ausentou dali. Vocês estão entendendo? O pai não se ausenta. Não importa o que você está passando, o pai está com você
está conosco. Amém, irmão? Eu estava preparando essa palavra e veio na minha mente o Salmo 27. Eu gostaria de ler com os irmãos, olha só, o Salmo 27. Por favor, abra aí no Salmo 27, por favor. Salmo 27, vamos lá. Todo mundo já achou? Amém? Só eu que não achei aqui. Está aqui. Estão rindo, né? Só eu que não achei agora. Vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem, irmão? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferei sacrifício com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responda-me. A teu respeito diz a teu respeito diz o meu coração. Busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com a ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários. Pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte e corajoso, espere no Senhor. Irmãos, olha só, eu acabei de ler aqui um salmo, que nós temos que ter essa palavra no nosso coração, para quando vier a adversidade, nós nos lembrarmos do que a palavra diz. Como diz o Salmo 91 também, quando você tem isso dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração, quando vem a adversidade, você reage. A Bíblia diz o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estão entendendo? Porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Então, irmãos,
Quando você tem esse conhecimento, que vem a afronta do inimigo, você se lembra da palavra. Você se lembra do que o Senhor falou, para você se acalmar, para você acalmar o seu coração. É importante a gente ter a palavra encucada na nossa mente. Amém, irmãos? Você não precisa, você precisa se posicionar como vencedor no dia da adversidade. Você precisa se posicionar como vencedor no dia da adversidade. Bem, nessa manhã eu gostaria de falar sobre um rei que se posicionou no dia da adversidade. Alguém sabe que rei é esse? Pode chutar aí? Vou falar sobre o meu xará, o rei Ezequias. Ezequias, ele foi considerado um rei, foi o melhor rei de Israel, de Judá. O melhor rei, elogiado pelo próprio Deus. Não teve ninguém antes nem depois como ele. Ezequias, ele era filho do rei Acaz. Acaz, ele fez o que era mal diante do Senhor, o que Deus reprova. Fez aliança com o inimigo, fechou as portas da casa do Senhor, não queimou incenso, apagou as lâmpadas, fez aliança com o inimigo. Foi um péssimo exemplo para o povo de Deus, o rei Acabe. Mas Ezequias, ele fez tudo diferente. Começou a reinar com 25 anos, né? E reinou 29 anos lá em Israel. E o que o povo de Deus viu no governo de Acaz foi humilhação, crise financeira, falência sacerdotal, e não tinha exército. Só que Acaz morreu. Ele morre. Ezequias, ele cresceu vendo tudo isso que eu falei aqui de ruindade. Ele cresceu vendo o pai ser derrotado, vendo essas crises todas, né? Agora, tu imagina a cabeça de uma pessoa que cresce vendo só derrota, só negatividade. Quem é que vai assumir o trono agora? Nesse caos? Ezequias. Um trono que não tinha exército, não tinha Deus, um trono que estava todo endividado. E isso iria cair na mão de Ezequias. Agora, por que tudo isso aconteceu com o rei Acaz? Porque ele abandona Deus. Esse rei abandona Deus. Mas Ezequias não quis herdar aquela desgraça toda. Ele não quis. Eu não tenho que continuar com essa herança maldita que estava para vir sobre mim. Eu não tenho que herdar. Tem um amigo meu, muitos anos, ele chegou para mim e disse assim: Ezequias, lá em casa todo mundo fuma. Todo mundo fuma. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios. Aí ele olhou para mim e falou assim: mas eu não fumo. Eu não fumo. Aí ele falou assim: eu não quis herdar isso. Eu não quis herdar isso. Todo mundo fuma. Aí eu achei interessante que ele sozinho, ninguém pregou para ele, ele olhou e falou assim: cara, isso aí é muito ruim. Eu não quero isso para a minha vida. Você não precisa querer uma coisa negativa para a sua vida só porque o seu pai fez, porque sua mãe fez, e você herdar aquilo. Ele decidiu que ele não queria fumar e não fumou. A minha avó, por parte de pai, era espírita. Era espírita. Tinha aqueles santos grandes na casa dela. E um dia um pastor batista bateu lá, conversou com ela, ela se converte e ela resolve não seguir mais aquele Deus. E ela pede para retirar
tudo aquilo de dentro de casa e queimar. Então os irmãos foram lá, tiraram. Meu pai, meus tios, são muitos, não herdaram aquilo, porque minha avó decidiu colocar um fim naquilo a partir de hoje. Todos os meus tios cristãos, todos os filhos deles cristãos. Lá em casa nós somos 9 cristãos. Todo mundo vive em comunhão lá, porque um dia a minha avó resolveu romper com aquilo. Então, irmão, se você está sendo afrontado pelo inimigo, você não é obrigado a herdar uma coisa ruim que está acontecendo. A tua vida pode ser outra. 2 irmãos fugiram de casa, saíram de casa. Um estava no meio da rua, como morador de rua. O outro, bem sucedido na vida. Aí foram fazer uma entrevista com esse morador de rua. Por que tu está na rua? Ele falou assim, meu pai batia muito na minha mãe, batia em mim, no meu irmão. Eu decidi sair de casa e estou nessa vida aqui. Encontraram o irmão dele, um cara bem sucedido. Por conta da tua vida, como é que você é bem sucedido na vida? Ele falou, meu pai batia na minha mãe, mesma história. Batia em mim, no meu irmão, e eu decidi que eu não queria aquela vida para mim. Você decide. Você não é obrigado a herdar aquilo que aconteceu. Então o rei Ezequias, ele toma uma decisão. Vamos lá. Vamos ver aqui. 2 Crônicas 29. Vamos lá, 2 Crônicas 29. Está escrito assim, irmãos. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Por que ele não citou o pai Acais? Ele foi buscar Davi. Ele poderia dizer, olha bem, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele não falou do pai porque o pai só tinha feito besteira. Então ele foi buscar um bom exemplo para ele seguir. Ele foi buscar um bom exemplo. Então, irmão, procura um bom exemplo aí para tu se espelhar e fazer alguma coisa, entendeu? Busca um bom exemplo aí. Eu quero ser igual àquela pessoa lá. Ó. Uma pessoa que você admira, que faça, né, as coisas certas. Agora, 2 Crônicas 29, 10, diz assim. O rei Ezequias: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. O rei Ezequias agora resolve fazer uma aliança com Deus. Aquilo que o pai dele não fez, ele agora com 25 anos de idade. Pena que não tem mais nenhum jovem aqui, né? Porque eu ia perguntar aqui, quem é que tem 25 anos? Porque às vezes a gente olha, e para mostrar para um jovem a diferença que ele pode fazer. Ezequias tinha 25 anos de idade e tomou uma decisão que o pai dele não fez. Ele queria ser diferente. Agora ele faz uma aliança com Deus. Porque Israel estava sem Deus. Você está passando por algum problema?
Traga Deus para a tua situação. Traga Deus, vai buscar Deus para atuar nessa causa. Foi isso que o Ezequias fez. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o povo para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Você quer se livrar da afronta do inimigo? Faça uma aliança com Deus. Traga Deus para a sua vida. Você pode estar passando pelo maior problema do mundo e não está vendo saída, porque às vezes a gente olha, irmão, e parece que a gente não vê saída para aquilo que a gente está passando. Você não consegue enxergar a saída. Mas se você tiver Deus, tudo será resolvido. Tudo será resolvido. Você tem Deus? Tem um hino que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que estar com Deus, de sentir Deus, de viver Deus, de sentir Deus que Ele está contigo nas aflições. Se Deus está do teu lado, tudo será resolvido. Segundo Reis 18, do 1 ao 7. Segundo Reis. Segundo Reis 18. Segundo Reis 18. Do 1 ao 7. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Alá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como sua mãe tinha feito, que aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamado Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e declarou e deixou de submeter-se a ele. Vocês estão entendendo qual foi a atitude dele? Agora vamos para 2 Reis 18, 17. 18, 17 agora. De Laquis, o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao
campo do lavadeiro. Eles chamaram pelo rei o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse: digam isto a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança. Você pensa que meras palavras já são estratégias e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Olha só. Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Não conhecia o Deus de Israel? Porque esse cara já tinha destruído todos os reinos. Ele já tinha devastado tudo. E ele pensou, ele cresceu, o rei da Síria, ele cresceu vendo vitória. Inclusive o pai dele foi o que derrotou Acais. Quer dizer, o cara estava muito confiante, como eu fiz com todo mundo, ninguém suportou, eu vou derrotar todo mundo, e entrou lá dizendo isso. E ele faz essa afronta. Então você quer se livrar dessa afronta? Faça uma aliança com Deus. Aí vem. O interessante, irmãos, que eu acho, é que quando você está fazendo tudo certo, o rei Ezequias estava fazendo tudo certo. Ele abriu o templo do Senhor, acendeu as lâmpadas, adorou o Senhor. Ele começa a fazer tudo o que era certo. E fazendo tudo que é afeto, vem essa afronta. Mas sabe o que vai acontecer? Essa prova vai mostrar quem você é. Essa prova vai demonstrar do que você é feito. Tu já imaginou se não acontecesse nada conosco? Você acha que Deus permite essas afrontas na nossa vida para quê? Para que haja crescimento. Não foi Golias que promoveu Davi? Naquela afronta? Foi Golias, através daquilo, Deus mostrou através daquela batalha, daquela luta, quem foi o vencedor. Então essa luta, essa adversidade que você está passando, ela vai mostrar para você do que você é feito. Se você é feito de fé ou se você é feito de incredulidade. Simplesmente assim. Porque tem muita gente que desiste fácil. Essa crise vai mostrar quem nós somos. Irmãos, uma vez eu tive um sonho. Estava eu, o Emerson e a minha irmã nesse sonho. Eu estava reparando as brechas de uma casa. Então, a casa que eu estava reparando a brecha era uma casa que estava toda cheia de lugares vazados, né, de brechas na casa toda. E eu saía da casa, ia lá no quintal e pegava as madeiras e botava numa brecha e pregava. E o Emerson me ajudando a tapar as brechas. Eu levava a madeira para dentro, pregava junto com ele, pregando. E eu ia lá fora e pegava mais madeira para tapar as brechas. Quando eu saio numa dessas vezes, eu vejo uns demônios com cara de leão, o corpo de leão e a cara de demônio. Começaram a me cercar no sonho, para impedir que eu tapasse as brechas. Então eu pegava e ia, só que eles me cercaram do lado de fora. Aquele monte de leão com cara de demônio me cercando. Aí o que eu fiz? Peguei uma daquelas madeiras, que parecia uma perna de 3, e segurei na mão para me defender. Aí eles começaram a me cercar em volta, e eu assim rodando, e ele me cercando. Um deles voou contra mim, um leão, tu imagina, vindo. Eu peguei uma daquelas madeiras e bati, aí ele caiu. Só que os outros começaram a vir. E lançar sobre mim, e comecei a derrubar um. Aí eu olhei e falei, não tem como eu vencer. Porque eram muitos.
E eu brigando, mas vendo que eu não ia conseguir. Daqui a pouco, irmão, eu começo a escutar uns tiros. E eu estou vendo aqueles bichos caírem do meu lado e atirando, e aqueles demônios caindo do meu lado. Quando eu olho, vinha um exército de cavaleiros, como se fossem árabes, sabe como é que é? Tipo, aquele exército gigante, irmão. Eu estava num lugar tipo um deserto. Aquele exército foi atirando, e matou todos eles. Aí eles vêm para na minha frente, aquele exército. E o líder chega para mim e fala assim: você é israelita? Aí eu falei: sou. Aí ele diz: nós somos o exército da salvação. Aí eles voltam. E eu fiquei ali, eu me emociono, porque é Deus me mostrando que Ele está conosco o tempo todo. O inimigo está ao teu derredor. E Deus mandou aquele exército para me livrar daquela afronta. Mandou um exército, irmão, tu acredita nisso? Agora, porque eu estava fazendo uma coisa boa, eu estava tapando as brechas. Ezequias, o que ele estava fazendo? Ele estava restaurando o templo do Senhor, ele estava botando em ordem a casa do Senhor. Por isso veio essa afronta. O inimigo se levanta com essa afronta, mas ele vai cair. Irmãos, isso é certo. E às vezes a gente acha que não vai dar, acabou, não tenho como mais me defender. Agora, 2 Reis 19, do 1 ao 4. Abre aí, 2 Reis 19, do 1 ao 4. Aí diz assim: ao ouvir o relato do rei Ezequias, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupa de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador ao palácio, Eliaquim, o secretário, e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão, de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem força para fazê-lo nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Qual foi a atitude de Ezequias? Ele colocou pano de saco, ele chorou, ele lamentou. Irmãos, dependendo da afronta que você segue, que você está tendo, é natural chorar. É natural a gente sofrer. Nós somos humanos. Vem afrontas que você não consegue ver saída, realmente. Então o rei recebeu essa afronta, ele foi para os pés do Senhor e chorou, e ficou de luto. Ele botou e mandou pedir auxílio ao profeta Isaías, que disse: é natural você chorar. Essas coisas são da vida. Vocês se lembram de Neemias, quando derrubaram os muros de Jerusalém e tacaram fogo nas portas, e ele ficou sabendo daquela notícia? Ele estava triste, e é natural você ficar triste com uma notícia dessa. O rei viu ele triste e falou: o que está acontecendo contigo? Aí ele falou: o túmulo dos meus pais foram violados, tacaram fogo, o meu povo está sendo afligido, tal. Aí o que tu quer? Eu quero ir lá reconstruir. Ele conta aquela história e ele vai. Quando ele chega lá, o que ele faz?
ele vai, ele caminha sobre aqueles escombros. A Bíblia diz que ele chorou por alguns dias. Ele chorou, ele jejuou, ele lamentou. Tudo bem, você precisa chorar, você precisa lamentar mesmo, porque isso é do ser humano. O problema é que você não pode viver chorando a vida toda. Você não pode viver lamentando a vida toda. Tem que chegar uma hora que o choro tem que parar, porque a vida continua. Você precisa resolver esse problema. Porque se você ficar só se lamentando, você não vai resolver esse problema nunca. Então chora, irmão. Chora mesmo. Está na hora de chorar? Está de luto? Chore. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. É natural chorar. Tem um hino que Deus me deu que diz assim: mas o choro pode ter uma noite para durar, mas bem cedo tua alegria vai chegar. Meu irmão, coloque a fé em Jesus de Nazaré, que hoje mesmo vai te colocar de pé. Coloque a fé em Jesus, irmão. A Bíblia diz também que há um tempo de chorar, não é isso? Tem o tempo de chorar, tem o tempo de rir, tem o tempo de lamentar, tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem tempo para tudo. E esse tempo acontece entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Você vai ter esses problemas todos na vida aí. Mas o choro pode ter. A letra diz assim: quando tudo parece que já terminou e você não tem mais forças para continuar. Os seus planos já se foram, podem ver no teu olhar que você não tem mais sonhos para sonhar. A tristeza parece que não tem mais fim. A escuridão parece te cercar. E o sol com sua luz, que parece não brilhar, isso só te dá vontade de chorar. Mas o choro pode ter uma noite para durar, mas bem cedo tua alegria vai chegar. Meu irmão, coloque a fé em Jesus de Nazaré, que hoje mesmo vai te colocar de pé. Que hoje mesmo vai te colocar de pé. Irmão, isso é natural na vida da gente. O meu cunhado, quando morreu, concunhado, eu gostava muito dele. E ele morreu. E eu fiquei com uma dor aqui no peito. Eu não entendi o que era aquilo. Aí um dia eu conversando com o Emerson, meu irmão, aí eu contei para ele: rapaz, o Paulo morreu, eu estou com uma angústia, eu não sei o que está acontecendo. Aí ele falou para mim assim, eu não sei se ele se lembra, ele falou assim: isso é o luto, Ezequias. Isso é o luto que a gente vive. E eu fiquei mais ou menos assim, 1 mês e pouco, 2 meses sentindo aquilo. Aí aquilo foi se dissipando, foi acabando, ficou só aquela saudade boa, né, da pessoa. Então, essas coisas acontecem. Às vezes você está amargurado, você está triste com um problema. Isso vai passar. Isso vai acabar. Viva esse momento sabendo, não pense que isso não vai acabar não, que isso não vai terminar não. Se acontecer uma coisa triste, passe por essa coisa triste, confiando que isso vai ser resolvido. Não duvide, irmão, não duvide. Deus vai te levantar, Deus vai te dar vitória. Precisamos crer nisso. Agora eu estou rindo porque o pastor Silas Malafaia falou que uma irmã pediu para ele orar por ela, que o marido tinha morrido. Aí ele falou: morreu seu marido, vamos orar. Quanto tempo faz que seu marido morreu? Tem 10 anos, pastor. Não, 10 anos, pastor, que ele morreu. Pô, a mulher estava chorando ainda. Já podia ter casado de novo, ter uns 5 filhos. Eu estava pensando
num acontecimento de 10 anos, a pessoa vive sofrendo por uma coisa que não... Cara, é um sofrimento muito prolongado. É muito prolongado. Sabe por quê? Porque para nós, principalmente para nós que somos cristãos, que você sabe que crente não morre. Crente não morre. Ele só passou para uma outra dimensão. Ele está lá te esperando. Um dia você vai se encontrar. Você está entendendo? Isso é da vida, as perdas são da vida. Não tem para onde a gente fugir. A gente precisa conviver com isso. Não dá. Então vamos reagir? Depois do choro, da tristeza, é hora de reagir. Ou rir também, brincar, pular, acabou. Não vamos viver assim agora pro resto da vida. É hora de reagir. Segundo Reis 19, 5 e 6. Quando os oficiais do rei chegaram a Isaías, esses lhe disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra você. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Olha bem, não sei se os irmãos entenderam o que eu li aqui agora. Diz assim: quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, esses lhe disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Vocês entenderam? Não era contra o Ezequias, era contra Deus. A blasfêmia, tudo que o inimigo faz contra você, entre aspas, ele está fazendo contra Deus. E tu acha que Deus vai perder? Para não ter medo, porque a blasfêmia não foi contra o rei Ezequias, foi contra Deus. Porque se você está em Deus, é contra ele. Por isso que a gente tem que confiar. Quando o inimigo se levanta contra nós, principalmente para aqueles que servem ao Senhor, que estão fazendo a vontade do Senhor mesmo, não é contra você que ele está se levantando, ele está se levantando contra o próprio Deus. A afronta é contra Deus. Segundo Reis 19:14, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. A pergunta é, irmão, você vai dar ouvidos à carta, à afronta que o inimigo está fazendo contra você? Ou você vai dar valor à carta de Deus? Senaqueribe mandou uma carta, mas você tem uma carta também que está aqui. Qual é a carta que você vai defender? Que você vai acreditar? É a carta do inimigo ou é a carta de Deus? O que a carta de Deus diz? Por isso que eu falo da importância de você ter a palavra. Porque Jesus venceu o diabo no deserto como? Como é que foi que Jesus venceu? Pela palavra. O diabo às vezes usa a própria palavra. Se tu és filho de Deus, desce daí. O diabo lá falando. E lá no deserto, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas está escrito isso também. Pula daí. Está escrito lá que que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. Mas também está escrito que não tentará o Senhor teu Deus. Então você tem que afrontar o inimigo com a palavra de Deus. Quando ele te der uma palavra, você dá outra para ele, porque você conhece. Agora, se você não conhecer nada, se você não tiver intimidade com nada, se você não conhecer um versículo da Bíblia, se você não souber nada, como é que você vai afrontar o inimigo? Aí ele vai falando, tu vai acreditando, vai falando, vai acreditando, tu vai murchando, daqui a pouco ele te arrebenta, porque você não tem como confrontar o inimigo.
Sabe qual foi a resposta de Deus a Ezequias? Qual foi a resposta de Deus a Ezequias? Eu vou dar essa resposta cantando. A resposta foi a seguinte. Deus falou assim: despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, nem levantou a voz arrogante. Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Canta de novo. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou, nem levantou a voz arrogante. Porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. É contra Deus que o inimigo se levantou. Aí o que é que Deus faz? Manda um anjo. Manda um anjo, irmão. E naquela noite, um anjo mata 185 mil soldados. Humanamente falando, Ezequias não tinha soldado nenhum praticamente. O exército falido, arrebentado. Como é que ele ia lutar? Um anjo matou 185 mil soldados. E para mim Deus mandou um exército, irmão. Fiquei até lisonjeado. Naquele sonho veio um exército. Mas um, a mano de Deus, destruiu 185 mil soldados. A Bíblia diz o quê? O Senhor dará ordem a seus anjos a teu respeito. É isso, irmão. Vai temer o quê? Se Deus está conosco. Vai temer o quê? Então, irmão, olha só. Você que não tem costume de ler a palavra, começa a ler a palavra, começa a orar e meditar na palavra de Deus, porque quando a afronta vier, você vai ter uma arma poderosa, que é a palavra de Deus, para destruir o inimigo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouviu o quê? A palavra. A palavra de Deus, irmão. Então, a coisa mais importante que a gente tem é a palavra. Tem gente que ora muito. É bom orar? É, tem que orar mesmo. Todo mundo tem que orar e orar sem cessar. Mas se você só ora e não tem conhecimento nenhum da palavra, você é um crente fraco. O conhecimento da palavra é uma coisa muito importante, e o entendimento, a revelação da palavra. Então mergulhe na palavra, leia a palavra todo dia, porque quando vier a afronta, você vai estar preparado para vencer o inimigo. Fica com essa palavra aí, irmão, em nome de Jesus, amém?